E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1108, primeiro vídeo aí com os palpites, voo de 5 duplos, é o início aí do Brasileirão. Primeira rodada sempre muito complicado porque a gente não tem noção, né, de como está as forças, né, dos times aí que estão vindo de regionais. Muitos times aí, boas campanhas nos regionais, né, mas a gente vai começar a ter uma noção de como está o time agora, com o início do Brasileirão. Até o presente momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o resultado, né, da Loteca 1107. Tem muitos jogos que ainda vão acontecer nessa quarta-feira. Então, logo aí, outro vídeo sobre o resultado da Loteca 1107. Se você ainda não deu o seu palpite no jogo do Paris Saint-Germain e Barcelona, ainda dá tempo. Tem uma enquete lá na aba comunidade, deixa lá seu voto. E é isso, agora sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Corinthians e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro começando, hein? Aqui o que eu trago para vocês são os últimos jogos, lembrando que o Corinthians jogou ontem e venceu o Nacional por 4-0 em casa. Antes disso, teve um jogo contra o Racing fora, 1-1, 3-0 em cima do Londrina amistoso, e contra o São Bernardo fora de casa, 2-0. Já o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, final do Mineiro aí, ganhou do Cruzeiro de virada de 3-1. Pela Copa Libertadores, ganhou do Caracas fora de casa 4-1. E também contra o Cruzeiro, 2-2 o primeiro jogo da final. Aqui o que eu trago em desempenho, nesse confronto, os últimos 5 jogos foram menos que 2 gols e meio entre eles. E o Corinthians aí de 4 jogos, em 3 partidas tem menos que 2 gols e meio. Apesar que ontem venceu bem, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo foi em novembro de 2023, foi 1-1 na Arena do Corinthians. Depois só em julho de 2023, o Corinthians jogando fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. E depois um jogo só em 2022, 2-0 para o Corinthians pela Copa do Brasil. O Corinthians venceu muito bem, né, sua partida aí pela Copa Sul-Americana de 4-0. Lembrando que o Atlético Mineiro joga hoje contra o Rosário Central pela Libertadores. E aqui, para começar, né, um jogo bem complicado. Tudo bem que ontem o Corinthians teve uma vitória boa aí, né, sobre o seu adversário, mas pelo menos nos últimos jogos aí estava vencendo os seus jogos, mas não estava convencendo. E como é a primeira rodada aí do Brasileirão, ótimo jogo teste aí para saber como é que tá o nível das duas equipes. Aqui no histórico, né, boa vantagem aí para o Atlético Mineiro nos últimos jogos, com 8 vitórias, mas acredito que vai ser um jogo bem pegado. Como eu disse, estou indo de 5 duplos aqui na Loteca 1108 para esse primeiro vídeo, então já nesse primeiro jogo vou usar um dos meus duplos. Eu estou indo de Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo 2, Criciúma e Juventude. 2 times aí que subiram, né, da Série B, com ótimas campanhas, agora estão na Série A. O último jogo do Criciúma foi contra o Brusque, 1-1, final do Campeonato Catarinense. Antes disso, venceu o Brusque por 2-1 e venceu o Barra por 2-1 também em casa. Já o Juventude perdeu para o Grêmio fora de casa por 3-1, 0-0 o primeiro jogo contra o Grêmio e contra o Internacional 1-1. Aqui o que eu trago em desempenho, nesse confronto também de 6 partidas, 5 é menos que 2 gols e meio, e o Juventude em 4 partidas, 3 também tem 2 gols e meio. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 1 vitória para o Criciúma, 1 empate e 4 vitórias para o Juventude. Boa vantagem para o Juventude aí nos últimos confrontos. O último jogo foi 9 de 2023, vitória do Juventude em casa por 1-0. Fora de casa também outra vitória aí do Juventude por 1-0, só que em junho de 2023. Depois só lá em 2018, vitória do Criciúma por 1-0. Confronto aí entre eles com poucos gols, realmente. O time do Juventude é um time bem sólido na defesa, né? Tudo bem que teve aquele 3-1 ali para o Grêmio, mas o Grêmio teve trabalho para fazer esses 3 gols. No primeiro jogo foi 0-0, o Internacional também foi 1-1. E tô acreditando que agora, fora de casa, o Criciúma vai ter trabalho aí para passar da defesa do Juventude. Tô acreditando que nessa partida aqui o Juventude pode surpreender o Criciúma em casa e vencer. Tô indo seco aí na vitória do Juventude. Caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também jogaria um empate aqui. Jogo 3, Internacional e Bahia. O último jogo do Internacional foi um 0-0 fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Belgrano, 1-1 contra o Juventude e 0-0 também contra o Juventude. Já o Bahia empatou em casa contra o Vitória em 1-1. Antes disso, perdeu para o Vitória de 3-2, estava ganhando de 2-0, deixou virar. E pela Copa do Nordeste, perdeu para o Botafogo da Paraíba por 4-0, mas era o time
Sub-20. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o Internacional nos últimos 4 jogos tem menos que 2 gols e meio. Essa média dele tá bem abaixo, né? Porque 2-0-0 ali ainda. E esse confronto nos últimos 4 jogos também tem menos que 2 gols e meio. As últimas partidas entre eles tá desse jeito: 10 vitórias para o Internacional, 2 empates e 3 vitórias para o Bahia. O último jogo foi no mês 10 de 2023, vitória do Bahia em casa por 1-0. Depois, 5 de 2023, já na casa do Internacional, 2-0 para o Internacional. Depois, só lá em 2021, vitória do Internacional por 2-0. Bom, olhando os números aqui e vendo o que as duas equipes fizeram, né, nos seus regionais, agora começou as Copas também, né? Nesse primeiro momento, eu tô indo seco no Internacional, tá com um elenco recheado. O Bahia também se reforçou muito bem, mas aqui eu tô levando muito em consideração esse histórico de 10 vitórias do Internacional em casa contra o Bahia. E o Bahia não tá vindo de um final de semana tão bom, né? Por ter perdido aí para o Vitória a chance de ser campeão baiano. Jogo 4, São Paulo e Fortaleza. Lembrando que o São Paulo joga hoje contra o Cobresal pela Copa Libertadores. Seu último jogo foi uma derrota para o Talleres por 2-1. Tava com um time misto. Um empate contra o Novo Horizontino em casa em 1-1. E pelo Campeonato Paulista também, vitória em cima do Ituano por 3-2. Já o Fortaleza, um empate contra o Ceará em 1-1 fora de casa. Pela Copa Sul-Americana, venceu o Trinidense por 2-0 fora de casa e um empate em 0-0 contra o Ceará dentro de casa. Aqui em desempenho que eu trago de informação, Fortaleza, né, nos últimos 6 jogos, 5 tem menos que 2 gols e meio. E esse confronto também entre eles, 5 jogos, 4 tiveram menos que 2 gols e meio. As últimas partidas entre eles foram assim: 5 vitórias para o São Paulo, 5 empates e 4 vitórias para o Fortaleza. O último jogo foi no mês 9 de 2023. O São Paulo perdeu em casa de 2-1 para o Fortaleza. Antes disso, 5 de 2023, um 0-0 na casa do Fortaleza. Depois, só lá em 2022, vitória do Fortaleza também na casa do São Paulo. Então, visitante indigesta aí nas últimas partidas. Olhando esse histórico aqui, a gente vê que o Fortaleza é uma pedra no sapato contra o São Paulo. Essa partida de hoje, a tendência é o São Paulo vencer, porque o Cobresal não vem fazendo um bom campeonato no país dele. Então, aparentemente, né, teria que ser aquela vitória para levantar a moral pro final de semana, mas tudo vai depender dessa partida de São Paulo. Aqui eu vou usar mais um dos meus duplos, porque muito equilíbrio aí nos últimos confrontos entre eles. Eu tô indo de São Paulo e empate. Jogo 5, Fluminense e Bragantino. O Fluminense também jogou ontem, jogo bem difícil aí, conseguiu vencer o Colo-Colo por 2-1. Antes disso, né, esse jogo aqui contra o Aliança fora de casa 1-1, Campeonato Carioca 0-0 contra o Flamengo e derrota para o Flamengo, primeiro jogo 2-0. Já o Bragantino venceu o Coquimbo por 1-0 fora de casa, perdeu para o Santos de 3-1 e ganhou da Inter de Limeira em casa por 3-0. O que eu trago aqui de desempenho, nas últimas 10 partidas, 9 o Fluminense fez menos que 2 gols e meio, e já o Bragantino, das últimas 4 partidas, 3 ganhou ou empatou. Os últimos confrontos entre essas duas equipes tá assim: 5 vitórias para o Fluminense, 2 empates, 3 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi em outubro de 2023, vitória do Bragantino em casa por 1-0. Antes disso, em junho de 2023, vitória do Fluminense por 2-1. Depois, só em 2022, fora de casa, o Fluminense conseguiu uma vitória em cima do Bragantino. O Fluminense, como a gente viu pela partida de ontem, continua aquele time envolvente com dinizismo. É complicado marcar o Fluminense, vai estar jogando em casa, primeiro jogo do Brasileirão, acredito que o estádio vai estar cheio, um desafio bem interessante aí pro Bragantino. É muito legal essas primeiras rodadas, porque a gente não tem noção se aquele time está forte ou não, e a gente só vai conseguir pegar essa noção aí lá pela quarta, quinta rodada mais ou menos, que a gente já começa a ter uma base de como é que estão os times aí da Série A. Para essa partida aqui da Loteca 1108, jogo 5, eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Bragantino tinha um poder bem defensivo, né, na temporada passada. Esse ano vem perdendo mais, principalmente algumas partidas em casa, né? Agora vai estar jogando fora. Partidinha complicada essa daqui, mas eu tô indo de Fluminense seca aí pelo que as duas equipes vêm demonstrando agora nesse começo de ano. Jogo 6, Arsenal e Aston Villa. O Arsenal jogou ontem, né, pela Liga dos Campeões contra o Bayern, jogo difícil dentro de casa, empatou em 2-2. Antes disso, uma vitória fora de casa contra o Brighton, 3-0, e outra vitória aí contra o Luton Town em casa por 2-0.
Já o Aston Villa empatou em casa contra o Brentford por 3-3, perdeu para o Manchester City por 4-1 e também pelo campeonato inglês venceu os Wolves aí em casa por 2-0. Aqui o que eu trago de desempenho é a classificação do campeonato. O Arsenal é o líder do campeonato com 31 jogos, tem 71 pontos, 22 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Aston Villa ele é o quinto do campeonato com 32 jogos, tem 60 pontos, 18 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 11 vitórias para o Arsenal, nenhum empate e 4 vitórias para o Aston Villa. O último jogo foi em dezembro de 2023, vitória para o Aston Villa por 1-0 em casa. Antes disso, só em fevereiro de 2023, vitória do Arsenal fora de casa por 4-2. Aí depois, só lá em 2022, vitória do Arsenal por 2-1. O Aston Villa aí brigando para ficar na zona de classificação aí para a Liga dos Campeões. Se eu não me engano, chegou até a liderar o campeonato inglês aí por algumas rodadas. Um time que estava muito bem no início do campeonato, deu uma caída agora, mas continua jogando muito bem. Teve essa derrota para o City, né, por 4-1, mas é o City. Lembrando que semana que vem tem um jogo da volta aí da Liga dos Campeões. O Arsenal vai jogar na casa do Bayern de Munique, mas lá no campeonato inglês eles não têm muito isso, né, de poupar jogador. E ainda mais o Arsenal, né, que é o líder do campeonato, tem o Manchester City e o Liverpool aí na cola, não pode vacilar, então é bem provável que venha com força máxima aí contra o Aston Villa. Por esse motivo, né, e esse histórico aqui também de vitórias a favor do Arsenal, olhando os números, o Arsenal aí tem que vencer essa partida, vai estar jogando em casa, então tô acreditando numa vitória seca aí do Arsenal, jogando em casa contra o Aston Villa. Jogo 7, Udinese e Roma. O último jogo da Udinese, campeonato italiano, uma derrota para a Inter de Milão por 2-1, empatou contra o Sassuolo por 1-1 e perdeu para o Torino em casa por 2-0. Já a Roma venceu a Lazio por 1-0, empatou contra o Lecce 0-0 e dentro de casa venceu o Sassuolo por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato. A Roma é a quinta colocada com 31 jogos, tem 55 pontos, 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Já a Udinese é a 15ª colocada e também em 31 jogos, tem apenas 28 pontos, 4 vitórias, 16 empates e 11 derrotas. Os últimos jogos entre eles está desse jeito: 3 vitórias para a Udinese, 1 empate e 11 vitórias para a Roma. A Roma venceu em novembro de 2023 por 3-1 em casa a Udinese. Antes, no mês 4 de 2023, também venceu por 3-0 a Udinese. E depois, só lá em 2022, a Udinese venceu a Roma por 4-0 em casa. Bom, olhando esses números e a posição do campeonato aqui e os últimos jogos aí de cada equipe, é claro, né, que a Roma tá numa situação bem melhor. A vantagem aqui da Udinese é que vai estar jogando em casa, mas olhando esses números, não tem como ir contra a Roma por enquanto. Eu tô indo de Roma seco. Como eu disse, né, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, né, caberia um empate aqui tranquilo, apesar de ser um confronto aí que eles não empatam muito, mas nesse caso aqui eu até colocaria um empate também. Jogo 8, Atlético de Bilbao e Villarreal. Os últimos jogos aí do Atlético de Bilbao, um empate em 1-1 contra o Mallorca aí final da Copa do Rei, né? Acabou vencendo nos pênaltis. Antes disso, uma derrota para o Real Madrid por 2-0 fora de casa e depois uma vitória em casa por 2-0 em cima do Alavés. Já o Villarreal perdeu para o Atlético de Madrid em casa por 2-1, venceu o Valência por 1-0 e também venceu o Olympique de Marseille aí pela Liga Europa por 3-1. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato. O Atlético de Bilbao ele é o quinto colocado em 30 jogos, tem 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Já o Villarreal ele é o 10º colocado em 30 jogos, tem 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Os últimos confrontos entre eles está desse jeito: 6 vitórias para o Atlético de Bilbao, 6 empates, 3 vitórias para o Villarreal. O último jogo foi em novembro de 2023, o Atlético de Bilbao fora de casa venceu por 3-2. Antes disso, 5 de 2023, vitória muito boa do Villarreal por 5-1 em casa. Depois, só lá em 2022, vitória do Atlético de Bilbao por 1-0. Atlético de Bilbao agora tem toda a sua atenção voltada também para o Campeonato Espanhol. Estava focado aí na final da Copa do Rei,
agora que foi campeão tá mais tranquilo, está com mais moral, vai estar jogando em casa. O Vídea Real não está com números tão bons assim, muitas derrotas, né? 12 derrotas nesses 30 jogos. O Atlético de Bilbao eu considero mais time, tá jogando em casa e por esse motivo eu tô indo de Atlético de Bilbao e empate contra o Vídea Real. Jogo 9, Lyon e Brestois. Os últimos jogos do Lyon, campeonato francês, vitória fora de casa em cima do Nantes por 3-1. Dentro de casa venceu de 3-0 o Valenciennes e empatou em 1-1 contra o Reims, em casa em 1-1. Já o Brestois em casa ganhou do Metz por 4-3. Fora de casa venceu o Lorient por 1-0 e empatou em 1-1 contra o Lille em casa. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato. O Brestois é o segundo colocado do campeonato com 28 jogos, tem 53 pontos, 15 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Já o Lyon, ele é o 10º colocado em 28 jogos, tem 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Se a gente olhar ali os últimos 5 jogos das duas equipes, apenas uma derrota. Os últimos confrontos entre eles está desse jeito: 4 vitórias para o Lyon, 8 empates e 2 vitórias para o Brestois. O último jogo foi em 9 de 2023, o Brestois em casa venceu o Lyon por 1-0, 0-0 entre eles em fevereiro de 2023, depois só lá em 2022, vitória do Lyon fora de casa por 4-2. Jogo bem complicado, o Lyon tá fazendo boas partidas, pelo menos nas suas últimas 4 partidas não perdeu, são 3 vitórias e 1 empate, tá jogando em casa contra o segundo colocado aí do campeonato. Considero essa partida aqui bem difícil, olhando os números a gente pode ver claramente que o Brestois é um time melhor que o Lyon, mas o Lyon, né, muita força aí quando joga em casa. Por esse motivo eu tô indo de Lyon e vitória do Brestois. Para esse jogo aqui não tem como mais um duplo usado. Jogo 10, Vasco da Gama e Grêmio. Os últimos jogos do Vasco, derrota aí para o Nova Iguaçu, Campeonato Carioca por 1-0, 1-1 contra o Nova Iguaçu e 3-3 contra o Água Santa aí, Copa do Brasil. Já o Grêmio jogou ontem pela Copa Libertadores em casa e, por incrível que pareça, perdeu de 2-0 para o Huachipato. Que zebraça aí na Loteca 1107, hein? Antes disso, venceu, né, o Campeonato Gaúcho em cima do Juventude por 3-1. Pela Copa Libertadores já tinha perdido pro The Strongest por 2-0 fora de casa, né? Time misto. Complicou as coisas aí pro Renato Gaúcho na Libertadores. E 0-0 contra o Juventude Campeonato Gaúcho. O que eu trago aqui em desempenho: o Vasco nos últimos 10 jogos, 9 ele ganhou ou empatou. E o Grêmio, antes da derrota de ontem, nos últimos 7 jogos, 6 tinha ganhado ou empatado. Os últimos confrontos entre eles está desse jeito: 3 vitórias para o Vasco, 3 empates e 9 vitórias para o Grêmio. O último encontro foi em dezembro de 2023, o Grêmio em casa venceu de 1-0. Antes disso, 8 de 2023, o Vasco acabou vencendo por 1-0 em casa. E depois só lá em 2022, vitória do Grêmio por 2-1. Começo de campeonato, jogo difícil aí. O Vasco teve momentos aí que apresentou um bom futebol, dá pra ver que é um time que vem melhorando. O Grêmio não começou bem a Libertadores, é o campeão gaúcho. No papel tem um time muito bom, no campo também, mas o Grêmio, com essas 2 derrotas aí na Libertadores, complicou a situação do elenco. E se começar o campeonato brasileiro já com uma derrota, eu acho que a torcida vai começar a pegar no pé aí do time, principalmente aí pro próximo jogo da Libertadores, hein? Que pressão já, logo no início do ano. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, meu 5º e último duplo. Eu tô indo de Vasco da Gama e Grêmio. Jogo pesado aí para as duas equipes. Jogo 11, Atlético Paranaense e Cuiabá. Último jogo do Atlético Paranaense, aqui tá falando 3-0 contra o Maringá, mas jogou ontem contra o Deportivo Raio Zuliano e ganhou de 6-0 em casa. Pela Copa Sul-Americana venceu o Ameliano por 4-1 fora de casa e também tinha vencido o Maringá fora de casa por 1-0. Já o Cuiabá venceu o Rondonópolis fora de casa por 1-0, empatou com o Lanús em casa em 1-1 e venceu o Rondonópolis dentro de casa por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação: nos últimos 8 jogos, 7 o Atlético Paranaense venceu. Ótima campanha aí do Atlético Paranaense. Já o Cuiabá marcou primeiro dos últimos 13 jogos, em 12 conseguiu essa façanha. Os últimos jogos entre essas duas equipes, 3 vitórias
vitórias para o Atlético Paranaense, 1 empate e 2 vitórias para o Cuiabá. O último jogo foi em dezembro de 2023, vitória do Cuiabá em casa por 3-0. Antes disso, 8 de 2023, vitória do Atlético Paranaense por 2-0. E depois só lá em 2022, um empate em 2-2 entre eles. Ano passado, o Cuiabá era o visitante indigesto, boa parte das suas vitórias era fora de casa. Vamos ver, né, como é que vem esse ano. Os dois campeões aí regionais se enfrentando. O Atlético Paranaense é muito forte dentro de casa e por esse motivo, né, e olhando os números aqui também, eu tô indo seco aí na vitória do Atlético Paranaense para essa primeira partida entre eles. Jogo 12, Atlético Goianiense e Flamengo. O Atlético Goianiense está vindo de vitória aí em cima do Vila Nova por 3-1 em casa, venceu o Vila Nova também fora de casa por 2-0 e venceu também o Goiânia em casa por 3-1. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0, empatou com o Milionários em 1-1 e fora de casa pelo Carioca também, 3-0 em cima do Nova Iguaçu. O que eu trago aqui de desempenho entre eles, o Flamengo, nos seus últimos 5 jogos, 4 teve menos que 2 gols e meio, e esse confronto nos últimos 5 jogos, 4 também teve menos que 2 gols e meio. Os últimos jogos entre eles foram assim: 2 vitórias para o Atlético Goianiense, 4 empates e 8 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi em julho de 2022 entre eles, lembrando que o Atlético Goianiense está subindo, né, da Série B para a Série A agora esse ano, por isso esse histórico antigo aqui, somente em 2022, vitória do Flamengo por 4-1, também em 2022 um empate em 1-1 entre eles e depois só lá em 2021 vitória do Atlético Goianiense por 2-0. Bom, esse começo de ano aí do Flamengo, né, pelo menos no Campeonato Carioca foi arrasador. Nenhuma derrota, apenas um gol tomado. Contra o Milionários aí, até saiu na frente, se eu não me engano, mas tem que se lembrar que também não era o time titular, era um time misto. E agora início de Brasileirão, pelo que as duas equipes fizeram aí no campeonato, né, regional, eu tô indo de Flamengo seco. Vamos ver se esse palpite bate. Jogo 13, Cruzeiro e Botafogo. Último jogo do Cruzeiro, derrota para o Atlético Mineiro de virada aí por 3-1 pela Copa Sul-Americana, 0-0 contra a Universidade Católica. E depois de estar perdendo por 2-0, um empate aí contra o Atlético Mineiro fora de casa em 2-2. Já o Botafogo, em casa, perdeu para o Júnior Barranquillas por 3-1. Pelo Campeonato Carioca, venceu o Boa Vista por 2-0. E antes disso, vitória fora de casa também em cima do Boa Vista por 4-0. O que eu trago aqui de desempenho, dos últimos 9 jogos, 7, o Botafogo tem mais que 2 gols e meio. Então é um time que faz muitos gols. O Cruzeiro, também, outro time aí que nas últimas 4 partidas, 3 fez mais que 2 gols e meio. Então a tendência aqui é a gente ver gols nessa partida, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim: 6 vitórias para o Cruzeiro, 8 empates e 1 vitória para o Botafogo. Histórico muito a favor aí do Cruzeiro, hein? O último jogo foi em dezembro do ano passado, 0-0. Outubro de 2023, 0-0 entre eles. E depois só lá em 2021, 0-0 entre eles aí pelo Campeonato Série B. Além de terem muitos empates ali, né? 8 empates nos últimos jogos, ainda tudo 0-0, aí complica, hein? Bom, o Botafogo teve essa derrota aí inesperada aí na Copa Libertadores em casa, né? Para o Júnior Barranquillas. Mal começou o campeonato, a torcida já vaiou, já pegou aí no pé dos jogadores. O Cruzeiro também, né? Apesar de ter chegado na final, tava vencendo por 1-0 aí do Atlético Mineiro, deixou virar. Dois times aí que estão vindo de situações complicadas aí nos últimos jogos. Essa partida aqui, eu tô indo seco no empate, mas da grade da Loteca 1108, se eu jogasse triplo, esse aqui seria um jogo que eu colocaria um triplo, viu? Um jogo que tá muito em aberto, né? Cruzeiro jogando em casa, Botafogo apresenta um bom futebol, mas tá tomando uns gols estranho. Se você tem o costume de colocar triplos, eu, nessa partida do jogo 3, eu colocaria um triplo. Jogo 14, Vitória e Palmeiras. O último jogo do Vitória, empate em 1-1 contra o Bahia. Também pelo baiano, virada aí, né, em cima do Bahia por 3-2. E pela Copa do Nordeste, 3-0 em cima do 13. Já o Palmeiras venceu o Santos em casa por 2-0. Pela Libertadores, um empate fora de casa em 1-1 contra o São Lourenço, time misto também. E antes, Campeonato Paulista, derrota na Vila Belmiro aí por 1-0 para o Santos. Aqui em desempenho que eu trago de informação, nos últimos 10 jogos, o Vitória venceu 8.
Excelente campanha do Vitória aí, hein? Já o Palmeiras, em 23 jogos, 22 ele ganhou ou empatou. Então é bem provável aí que não tá 100% só por causa dessa derrota aí do Santos de 1-0 nesses 23 jogos. Os últimos jogos aí entre eles, 2 vitórias para o Vitória, 1 empate e 8 vitórias do Palmeiras. O último jogo foi em dezembro de 2018. 3-2 para o Palmeiras, Série A. Depois também lá em 2018, vitória do Palmeiras 3-0. E depois só lá em 2017, vitória do Vitória 3-1. Vitória, né? Outro time aí que também tá subindo da Série B. Aí fica aquela incógnita, né? A gente não sabe como é que tá um time que tá subindo agora da Série B, como é que vai enfrentar os times da Série A. O Vitória fez uma boa campanha, né? Na Série B ano passado. Porém, né? Vai pegar justamente quem, né? Justamente o Palmeiras, aí um dos melhores times aí do Brasil. O Vitória tem a vantagem de estar jogando em casa e vamos ver, né? Como é que vai ser esse jogo. Mas, mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, eu tô indo seco aí na vitória do Palmeiras. Eu dei uma olhada nos próximos jogos. Aparentemente não tem, né? Copa Libertadores e nem Copa Sul-Americana para os times. Acredito que vai ser mais uma rodada aí do Brasileirão. Então não tem motivo, né, para o Palmeiras vir com um time misto ou reserva. Acredito que ele vai vir com um time titular aí contra o Vitória. Bom, pessoal, as informações aí da Loteca 1108 foram essas. Espero que ajude bastante. Se você gosta dessas informações e gosta do canal, convido a você a se inscrever, dar aquele apoio aí para o canal crescer cada vez mais. Se quiser, você também pode fazer um Pix. O nosso Pix é pix@lotecalogia.com.br, é um e-mail. Curta, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aí com informações. Se você tem o costume de assistir o vídeo, aconselho bastante a ler os comentários, porque sempre tem boas informações. Eu tento trazer o máximo de informações possíveis aqui no vídeo, mas também lá nos comentários sempre tem boas informações, melhores que a minha ainda, viu? E é isso, logo logo aí um vídeo sobre o resultado da Loteca 1107. Não deixe de dar o seu palpite lá na aba comunidade sobre o jogo de hoje, Paris Saint-Germain e Barcelona, jogaço, ainda dá tempo, porque o jogo é só às 4 horas da tarde. E boa sorte aí para todo mundo nessa nova Loteca aí 1108. Até o próximo vídeo, fui!